aí, Guitar Players, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Luthier, começando mais um vídeo aqui nesse canal que eu falo sobre luthieria, eu falo sobre instrumentos musicais. Bom, bem-vindos a esse canal se você é novo aqui. Se você já é antigo, obrigado por acompanhar. Mas se você tá chegando por agora, cara, se inscreve aí porque é o seguinte, aqui eu falo bastante sobre luthieria, falo sobre instrumentos musicais, dou umas dicas ali do que você deve comprar, o que você não deve. Então assim, às vezes é interessante você ficar ligado nesse mundo aqui. E é o seguinte, toda terça e quinta, né, tem vídeo aqui. Terça-feira é sempre aqui, sentado, respondendo as perguntas que vocês mandam pra mim lá no Instagram, tá? E quinta-feira é sempre algum vídeo ali na bancada, mostrando alguma manutenção de instrumento, customização, ou algum review, enfim. Cara, vamos lá. A primeira pergunta de hoje quem mandou foi o David Jones. Ele perguntou o seguinte: boa tarde, como tirar marca de uso do tampo do violão? O tampo tem a marca do meu braço, né? Ou seja, aqui onde ele apoia o braço aqui, o tampo do violão dele está marcado, né? Qual que é o lance? Provavelmente o violão dele tem verniz fosco, né? Porque o verniz fosco, você pega um violão com verniz brilhoso, tipo, pô, vai manchar aqui nessa região, mas depois você vai lá, passa um pano, que seja um paninho úmido, tá ligado? E depois passa um paninho seco, essa mancha já sai. Se for verniz brilhoso, tá ligado? A não ser que, pô, o seu instrumento ele tem o verniz brilhoso, mas você usou tanto que desgastou esse verniz, né? Eu não sei, eu não vi a foto do seu violão, mas pode ser que, se for um verniz brilhoso, né? Você usou tanto que desgastou o verniz e acabou que já está chegando na madeira, eu já vi isso acontecer também. Se esse foi o caso, parabéns, significa que você usou bastante o seu instrumento, significa também que você estudou e que você evoluiu também musicalmente. E, cara, bom pra você, né? Como que você se livra de uma mancha no tampo de um violão que desgastou, né? No caso, a tinta já está gasta, então nesse caso tem que fazer uma repintura no tampo do instrumento, ou no instrumento completo, no caso, né, até melhor, fizer uma repintura. Agora, no caso onde o instrumento é fosco, né, que é o que eu acho que seja também, pode ser que o seu violão é fosco, né, e aí o que acontece? Você pega o instrumento fosco, o seu suor, ele cai ali em cima do instrumento, né, seu braço vai suando ali, e você tá aqui esfregando, né, você tá aqui ó, dando as palhetadas e seu braço tá roçando ali no tampo do instrumento. Então, como o instrumento é fosco, o seu suor, juntamente com o atrito da sua mão ali, tá fazendo um polimento no instrumento, sabe? Então, o seu suor, juntamente com o atrito da sua mão, tá dando brilho, tá trazendo brilho para uma pintura fosca. E isso acontece com qualquer pintura fosca, tá? Se você pega uma guitarra fosca, você vai reparar que ali a parte de trás do braço dela, onde corre o dedo, né? Onde você fica ali tocando e o seu dedo vai correndo na parte de trás do braço da guitarra, você vai reparar, e eu acabei de reparar que eu sujei minha blusa de comida. Ah, que chato. Enfim, você vai reparar que onde você corre o dedo, fica brilhoso ali na parte de trás do braço, do instrumento fosco, né? No caso do instrumento fosco, cara, se já deu brilho, tá ligado? Uma coisa que pode amenizar, no caso quando o instrumento é mais novinho, mais conservadinho, né? O que pode ajudar é você passar um paninho borrifado com álcool. Você pega um paninho limpo, um pano limpo e seco, tá? De preferência limpo e seco, né? Borrifa ali umas 3 borrifadinhas de álcool, 3 ou 4 borrifadinhas de álcool. Não precisa exagerar no álcool, tá ligado? Dá uma apertadinha ali no pano, para o pano absorver aquele álcool e passa na pintura fosca. Muitas vezes você consegue tirar bastante mancha de pintura fosca apenas com álcool e pano limpo, tá? Mas caso seja desgaste mesmo, né, do caso de você esfregou tanto o braço, ele deu polimento e a pintura fosca pegou brilho, né? Aí não tem tanto o que fazer, cara. Só o conselho que eu vou te dar é toca o instrumento e esquece a mancha no tampo dele, beleza? Toca, velho. O instrumento, ele é uma ferramenta do músico, tá ligado? Você entende que o músico, ele precisa de uma ferramenta para trabalhar. Essa ferramenta é o instrumento. Eu sou luthier, eu preciso de uma ferramenta para... Eu vou mostrar uma ferramenta minha.
Ó, isso aqui é uma ferramenta minha. Eu sou luthier e eu preciso dessa ferramenta para trabalhar. Ó, tá desgastado aqui o cabo, tá ligado? Tá sujo, né? Tem uma partezinha aqui no cantinho tá quebrada, saca? A haste dela tá toda arranhada. É a minha ferramenta de trabalho. Você entendeu a analogia que eu tô querendo te dizer? Eu não vou apertar ou soltar melhor o parafuso por conta de que essa ferramenta aqui está muito usada, por conta que tá manchado aqui, ó, tá vendo? Tem uma mancha aqui, né? Então assim, o parafuso não vai ficar melhor apertado ou pior apertado por causa disso aqui. É minha ferramenta de trabalho, entendeu? Então, músicos, tratem os seus instrumentos como uma ferramenta de trabalho. Ela sim precisa estar calibrada, precisa estar afiada, assim como essa chave de fenda tá com a ponta bonitinha, não tá desgastada, então a parte onde encaixa no parafuso dessa chave aqui tá perfeita, tá ligado? Então assim, ou seja, é uma ferramenta que está calibrada, está em bom estado de uso, ela está funcionando, mas não está bonita, não está em estado de nova. E ela cumpre a função, você entendeu? Então eu acho que os músicos às vezes tinham que pensar mais dessa forma. O instrumento está calibrado, está ajustado, está afinado, está regulado. O resto, meu irmão, é conversa, né? Enfim. Próxima pergunta aqui é do Diego JPST. Ele perguntou o seguinte: qual a sua opinião sobre Strindberg e a evolução de seus produtos? Cara, eu falei bastante sobre isso no Drecada da semana passada, né? Eu falei que a Strindberg era mais fraquinha e melhorou. Mas ponto é, não só a Strindberg melhorou. Eu diria que assim, o mercado chinês de instrumentos, né? Os fabricantes chineses de instrumentos, eu diria para você que nos últimos 15 anos, eles melhoraram em relação a, por exemplo, se você comprasse uma guitarra chinesa do final dos anos 90, ou uma guitarra chinesa do começo dos anos 2000, né? Eram guitarras que não eram tão bem construídas, eram guitarras que muitas vezes não aceitavam uma regulagem, eram guitarras que, pô, ou é muito pesada ou é muito leve, não, ou seja, ou é pesada a ponto de ser desconfortável, ou é leve a ponto de você desconfiar da qualidade do material, né? Então assim, as guitarras, né, na verdade o chinês, né, o mercado chinês ali, a indústria chinesa evoluiu a ponto de que qualquer instrumento baratinho hoje em dia é tocável. Hoje em dia é um instrumento que você pega, faz uma regulagem e você consegue se desenvolver musicalmente naquele instrumento. Vocês querem ver um exemplo? Aqui, ó. Essa guitarra aqui. Eu sei que acompanha o canal já viu o vídeo dela. Eu comprei a guitarra mais barata do Mercado Livre. Essa guitarra custou R$450. Não, tem o headstockzinho no padrão Fender e tal. Vocês pediram para mim comprar isso aqui e ver se presta. Eu comprei, desmontei a guitarra, não tem nada que me decepcionou aqui. É uma guitarra que sim, aceita uma regulagem, tá ligado? Cara, o defeito mais grave que veio nessa guitarra foi um traste aqui que tá meio solto, tá ligado? Eu vou colar ele e prender de volta. Porém, essa semana eu peguei um violão Takamine que custa R$5.000. E todos os trastes estavam soltos. Todos. Era um GD15, eu acho. Todos os trastes estavam soltos, tá? E é um violão Takamine de, sei lá, mano, GD15, não sei se é 5.000, mas é um Takamine, mano. Um Takamine de entrada. Deve custar mais do que R$3.000. Novo deve ser mais do que R$3.000, mais do que R$2.000, com certeza. Mas todos os trastes estavam soltos. Essa guitarra de R$545 tinha um traste solto. Saca? Eu vou resolver isso rapidinho. O outro violão eu trabalhei, putz, cara, a tarde inteira nos trastes dele, colando, prensando para ele ficar ok, para mim poder fazer um nivelamento no traste. Então assim, independente do valor do instrumento, né, eu sei que muita gente vai pegar instrumento barato, vai pegar qualquer defeito e meu, jogar pra base, tá ligado? Enfim,
Mas não, cara, instrumentinho... Então, assim, esse instrumento aqui, ó, de marca Queens, que é uma marca que eu não conheço, provavelmente é alguma marca que não é tão grande, não é licenciada e tudo mais, porque tem até headstock de Fender, né? Então, provavelmente é uma marca quase que ilegal ali. Uma guitarra de produção de custo super baixo, que, cara, enfim... fazer uma regulagem nela, cara, na boa. Qualquer pessoa... Esta guitarra, do jeito que tá, estando regulada, na verdade depois, né, que fizer nela uma regulagem, qualquer pessoa que tem o mínimo interesse de aprender a tocar guitarra, consegue pegar essa guitarra e aprender a tocar, tá ligado? Porque, querendo ou não, a peça que segura o instrumento, a força de vontade de quem quer aprender a tocar, ela tem que ser maior do que a grife do instrumento, entendeu? Então, assim, instrumentos chineses recentemente estão com a qualidade extremamente aceitável e, bom, até isso aqui, ó, isso aqui é uma Gibson, né? Isso aqui é uma Gibson, é uma Gibson chinesa falsa, tá ligado? Do AliExpress, saca? E até mesmo esta guitarra, que por ser uma falsificação, não tem um controle de qualidade, não tem uma marca ali em cima pegando no pé para que seja boa, mas até mesmo essa guitarra, a gente consegue deixar ela, né, graças à tecnologia de construção dos chineses, é uma guitarra aceitável, coisa que no final dos anos 90, né, ali nos anos 90 em geral, se você comprasse qualquer guitarra extremamente barata, ela era intocável, é ruim de tocar, difícil de tocar, enfim, não pega regulagem fora de medida, não pega afinação, né? Então tem esses percalços aí, coisa que o chinês moderno já resolveu pra gente, beleza? Vamos para a próxima pergunta aqui, é do Pedro Moreira 97. Ele perguntou o seguinte: já teve instrumento que você recusou o serviço porque era muito de outro planeta aquilo que foi pedido? Né? Ou seja, já teve serviço que eu falei que não queria fazer? Cara, já teve sim. Já teve... cara, por quê? O que acontece, cara? Chegou um rapaz aqui com um instrumento nacional muito antigo, tá ligado? Era uma tonante, uma guitarra tonante, tá ligado? Ele comprou num brechó essa tonante, né? E ele queria, cara, refazer tudo na guitarra. Ele queria trocar a escala, tá ligado? Porque a tonante tinha um sério probleminha de espaçamento entre os trastes, saca? Que o espaçamento entre os trastes fica ruim, tá ligado? Algumas tonantes vinha ruim, então muitas vezes não adianta você trocar traste, né? Em instrumento da tonante, é o que eu tava falando dos instrumentos velhos, né? Em instrumento da tonante, muitas vezes você tem que tirar a escala, fazer uma escala nova, né? Aí nisso, já tem que tipo instalar um tensor, porque se eu não me engano a guitarra não tinha tensor. Eu acho que não tinha tensor, ou era um tensor muito arcaico, enfim. Mas era um trampo tipo assim, instalação de tensor, trocar a escala, refazer o shape do braço, porque o braço estava muito gordo, então tinha que arredondar o shape do braço, depois fazer uma pintura e depois instalar uma ponte legal e fazer funcionar e fazer regular, tá ligado? Então, cara, não é que eu falei pro cliente eu não quero fazer o seu serviço, tá ligado? Não é que eu falei isso pro cara. A real é que eu calculei as horas de trabalho, tá ligado? Quando a gente trabalha com mão de obra, a gente trabalha por demanda de horas de trabalho, né? Então, assim, por exemplo, por que uma regulagem completa já tem um valor fechado? Porque, putz, resolveram acelerar um carro aqui na frente agora. Não acredito. O que esse cara tá fazendo? Enfim, a regulagem já tem um valor fechado porque eu sei quantas horas de trabalho eu entrego, né? Eu emprego, aliás, quantas horas de trabalho eu emprego numa regulagem, seja de violão ou de guitarra.
eu já sei quanto tempo demora do começo ao fim. Então eu consigo passar para você um valor fechado. Falou, bicho, a regulagem custa tanto, né? Agora, qual que é o problema nesses serviços miraculosos onde vai ser muita coisa a ser feita? As horas de mão de obra nem sempre são exatamente, porque, por exemplo, se eu trabalhar 12 horas, cobrar essas 12 horas vai sair um valor bem alto, né? E nem sempre o cliente tá a fim de tancar aquele valor de mão de obra. Eles falam, pô, mas por quê? Por que velho? Porque todo mundo trabalha assim, saca? Não adianta eu querer fazer caridade, tipo, olhar o instrumento e falar, ah, mas coitado, porque é a guitarra que ele aprendeu a tocar quando ele tinha 12 anos de idade. Então, vou fazer uma melhor condição possível para poder restaurar isso aqui. Por quê? Quando você começa a mexer num projeto desse, tipo, trocar a escala de um tonante para instalar tensor, para não sei o que, é um projeto que quando você começa, você vê o quanto de tempo você trabalha ali, o quanto às vezes de ferramenta que você tem que comprar na hora para fazer, ou você tem que improvisar. Quando você começa a calcular a quantidade de tempo que você trabalha ali, não foi pago por isso. E se você cobrar, o cliente vai achar que você está viajando, saca? Aí eu explico para ele, eu falo, meu irmão, mas é que enquanto no tempo que eu demoraria para reformar a sua tonante, né? Tô nem colocando só tipo as 12 horas do trabalho na escala, tô falando do geral, desde a guitarra zoada até a guitarra pronta. Dá tempo de eu fazer regulagem em umas 10 guitarras, saca? E realmente, cara, tem instrumento que assim, em vez de fazer uma reforma, eu poderia fazer 10 regulagens, tá ligado? Dá pra fazer, saca? No tempo de uma reforma, dá pra fazer, tá ligado? E não dá pra cobrar ali, chegar nele e cobrar o valor de 10 regulagens ou de 15 regulagens, né? Ou seja, converter o preço da hora de trabalho e colocar ali naquele instrumento, no fim passa um orçamento pro cara de 5 mil reais ali, o cara vai falar, pô, mano, não vou fazer não, entendeu? Então foi mais ou menos isso que aconteceu com a tonante, né? Eu calculei quantas horas de trabalho teria que fazer na guitarra, calculei o valor da pintura, né? Porque eu não faço pintura, mas eu terceirizo a pintura. Tem alguém que faz pintura nos meus instrumentos e nos instrumentos de cliente que manda aqui precisando de pintura. Então, eu terceirizo com esse rapaz que só faz pintura, que tem uma oficina especializada em pintura, né? Ele me entrega um serviço perfeito. Então, depois que eu calculei tudo isso, valor de reforma, valor de pintura, valor de montagem, valor de peças, ultrapassou o limite ali que o cara, sinceramente, com aquele dinheiro ele poderia comprar uma Fender mexicana. Para vocês terem noção, o orçamento chegou num ponto que daria para ele comprar uma Fender mexicana, saca? Aí você acha mesmo que o cara vai investir uma Fender mexicana em uma tonante, né? Enfim, aí aqui, eu sei que tem luthier que pega esse tipo de projeto e cobra mais barato. Eu sei que tem. Né? O cara que pega e fala, não, deixa comigo aí, eu vou fazer. O cara vai fazendo aos poucos, né? Trabalha um pouquinho no instrumento, larga, vai fazer outra coisa. Enfim, tem oficinas que funcionam fazer umas restaurações malucas sem que, enfim, sem se incomodar. Mas eu acho que no final é prejuízo pro luthier. Né? Então, assim, tem instrumentos que não vale a pena você pegar para fazer o trampo, simplesmente pela quantidade de horas que você vai ter que trabalhar naquilo versus o valor que dá para você cobrar por aquilo, saca? Então, ter esse peso aí, chega num certo pêndulo ali que você tem que trabalhar muito mais do que você conseguiria ganhar, ou que o cliente tem que pagar muito mais do que o resultado que o instrumento vai entregar. Porque, vamos e convenhamos, pode dar o melhor banho de loja numa tonante, tá ligado? Você pode fazer o que você quiser. Se você pegar uma guitarra chinesa intermediária e, enfim, reguladinha também,
é muito fácil da chinesa intermediária ser mais eficiente do que a sua tonante completamente restaurada, independente de peças e mão de obra que você empregou lá, entendeu? Então tem coisa que não compensa, mano, tem coisa que não vale a pena. Ainda mais para minha oficina, que eu prezo esse giro rápido, né? Eu prezo o giro rápido, cara, na minha oficina. Enfim, não gosto de ficar com o instrumento aqui 5 meses, tá ligado? Pegar projeto pra, pô, daqui 2 meses eu te entrego. Não, mano, eu gosto de pegar instrumento para entregar daqui 15 dias, entendeu? Sendo assim, o cliente não fica com saudade do instrumento, eu não fico com a oficina cheia de bagulho para fazer, tá ligado? Então, eu gosto de, na minha oficina eu gosto de alta rotatividade, tá ligado? O instrumento entra, faz o trampo, tchau, entendeu? Então, questão de preferências, né? Próxima pergunta aqui, ó. A próxima pergunta aqui é do Fernando Honório. Ibanez ou Jackson, qual você recomenda? De preferência guitarras com braço fino. Cara, veja bem, Ibanez ou Jackson, eu vou ser sempre do time das Jacksons, tá? Sempre. Cara, Ibanez ou Jackson? Jackson. Sempre. Tá ligado? Ah, sei lá, cara, esses dias eu peguei uma Ibanez nova aqui, teve vídeo no canal aí. Cara, a Ibanez tinha defeito na ponte, tinha defeito no captador, guitarra nova, guitarra cara, que não era pra ser, entende? Essa chateação, você me entende? Então, Jackson, simples assim de responder pra você, né? Agora, claro, as Ibanez japonesas já é outro mundo, assim como as Jackson japonesas também são outro mundo, então, mas a Jackson tem o braço fininho, eu acho o headstock da Jackson muito mais bonito, enfim, é questão de gosto, mas a Ibanez é boa também. Se eu fosse você, testaria as duas, né? Na minha escolha é Jackson, na sua tem que ver, tá? Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. É do Oeric SM0. Ele perguntou o seguinte: as melhores coisas que um cliente pode fazer ou já fez por você? Manda um salve. Salve, Érico, salve a todos que assistem aí, amigos do Érico, salve a todos vocês. Cara, melhor coisa que um cliente pode fazer ou já fez por mim. Cara, tem muitas coisas. Assim, cara, uma coisa eu posso dizer, eu sou abençoado nesse sentido, porque eu tenho excelentes clientes, cara. Eu tenho excelentes clientes, eu tenho pessoas do meu lado, velho, que tipo assim, mano, dá pra ver que os caras são amigos, né? Mesmo sem eu conhecê-los há muito tempo, mesmo sem eu ter ido em churrasco na casa dele, mas tem pessoas que dá pra ver que os caras são brother, né? Os caras chegam aqui e falam, pô, eu acompanho o seu trampo há tanto tempo que eu te conheço e você não me conhece, né? Então, enfim. Cara, eu lembro, ó, veja bem, cara, tem cliente, um recente, eu vou falar aqui, ó, um recente, o Vantuil, cara, o Vantuil é da hora, ele que trouxe uma Fender animal aí, que teve vídeo esses dias. Cara, o Vantuil, veja bem, a esposa dele tem uma empresa que organiza festas, né, que faz buffet, tá ligado, docinho, bolinho, salgadinho, tá ligado, que faz comida pra festa, né. E eu vou até deixar o Instagram. E enfim, o Vantuil e a esposa dele vieram aqui, cara, me trouxeram docinhos, velho. Me trouxeram bolo que ela faz, bolo. Me trouxeram salgadinho, tá ligado? Coxinha, risole e tal. E, cara, os risole recheadaço. Tipo, você morde, tem recheio dentro, tá ligado? Umas coxinhas também. Você morde a coxinha, tem um monte de frango dentro. Não é aqueles salgadinho ruim, tá ligado? Que você morde e só sente a massa. Não, velho. O salgado da esposa do Vantuil é recheadaço, tá ligado? Então, assim, me trouxeram aqui uma porção de salgadinho, me trouxeram doces, saca? E, claro, o Vantuil deixou o instrumento dele aqui pra regular, tá ligado? Fiz a regulagem no instrumento dele. O Vantuil, ele é um cara que ele tem empresa também, ele tem oficina, inclusive o Vantuil, ele conserta amplificador, ele conserta a mesa de som, ele conserta qualquer aparelho de áudio que você tenha,
tá ligado? Inclusive ele arrumou meu aparelho de home theater, tá ligado? Aqueles home theater que você espalha várias caixinhas pela sala, enfim. Eu tinha um home theater quebrado, o Vantuil levou, arrumou, em 10 minutos ele me ligou e falou, velho, tá pronto. Né? Então assim, o Vantuil me deu essa, além de me trazer doces e salgados, a gente trocou uma ideia sobre papo de empresa, papo de vida, papo de, como que você atende bem um cliente para você manter ali e tal. Então, cara, o Vantuil, velho, além de ser esse cara gente boa, ele compartilha experiência de vida. Salve, Vantuil, eu sei que você está assistindo, eu sei que você vai me ligar assim que você ver esse vídeo. É certeza, cara. Assim que ele ver o vídeo, ele vai me ligar. Então, assim, cara, o Vantuil, ele, mano, é um cara sensacional, tá ligado? É um cara, não tem palavras, mano. É um cara que você conhece ele e você não tem como não gostar do cara assim de cara. Ele é sensacional, mano. Gente boa, saca? Troca uma ideia, dá conselho, né? Ele é mais velho, né? Então ele me deu uns conselhos também. E talvez o conselho seja o mais valioso, tá ligado? De tudo que ele me trouxe, o conselho é o mais valioso, né? Então assim como o Vantuil, tem vários clientes que chegam aqui, que os caras são mais velhos do que eu, né? A minha faixa etária de clientes é sempre, a maioria são clientes de 40 anos ou mais, tá ligado? É a faixa etária de clientes que mais vem aqui, né? Então, os caras sempre tem alguma coisa para adicionar, tá ligado? Para compartilhar ali um conselho, uma visão externa às vezes, né? O cara me vê de fora, vê o meu trampo de fora. Então, uma visão externa que ele me dá e tal, né? Então assim, cara, já teve cliente que trouxe chocolate também, tá ligado? Pô, o cara vem buscar o instrumento dele, ele me traz um chocolate, mano, eu acho um show de bola, da hora. Já teve cliente que me trouxe panetone no Natal, tá ligado? No Natal o cara traz um panetone, né? Mas claro, independente desses mimos que alguns clientes, pô, tem o carinho de trazer, né, cara? Às vezes o cara me acompanha ali há tanto tempo que ele fala, pô, vou levar um mimo pra esse cara aí, vou levar uma cerveja legal, vou levar um chocolate, ou enfim, um doce e tal, no caso, enfim. Então, assim, isso é legal, cara. Eu fico feliz quando o cliente traz alguma coisa assim. Eu não tô falando para todos trazer, até porque é uma obrigação que vocês não têm, né? Mas é um negócio legal, é um reconhecimento que alguns clientes fazem, né? São poucos os clientes que têm esse reconhecimento e também que tem o tempo, né? Enfim. E outra coisa, o cara deixou o instrumento dele aqui para arrumar, ele já vai pagar pela mão de obra. Então, cara, só de me pagar pela mão de obra sem reclamar, né? Sem pedir desconto, sem reclamar, só dele falar isso, ele já fez a parte dele ali em 1000%, tá ligado? Em 1000%, de verdade, né? Então, assim, só do cara considerar trazer o instrumento, pagar direitinho, enfim, não reclamar do preço, né? Se ele quiser reclamar do resultado do serviço, cara, eu tô de ouvidos totalmente abertos, eu tô de atenção totalmente virada para ele, caso ele tenha alguma reclamação em relação ao serviço prestado, tá ligado? Então, pô, Matheus, não dá para baixar um pouquinho mais a corda, ou então não dá para levantar um pouquinho mais a corda, né? Ou então, tipo, pô, ajusta um pouquinho mais a altura do captador. Tem cliente que gosta do captador mais perto da corda, tem cliente que gosta do captador mais longe da corda. Então, assim, tô sempre aberto a ouvir essas críticas, né? Esses pontos ali. Acho importante também quando o cliente pontua algo que ele achou sobre o serviço, né? Ou então, por exemplo, eu fiz um serviço na guitarra do Ricardo, né? O Ricardo estava viajando, aí ele deixou a guitarra aqui e pediu para um amigo dele vir buscar. Enfim, aí ele chegou de viagem, testou a guitarra e me mandou um feedback. Falou, cara, a guitarra ficou excelente, muito obrigado, bom trabalho e tudo mais. Então, esse tipo de coisa, esses feedback, né? Pô, tá legal aqui, tá legal, papapá. Esse tipo de coisa ajuda bastante. Agora, claro, aos clientes que me trazem doces, velho, que me trazem comidas, eu gosto bastante, isso é legal, né? Fora
Fora, claro, o mais importante que eu já falei, a conversa, né? A troca de experiências, né? A troca de feedback. Porque às vezes o cliente ele não tem uma oficina de luthieria, mas às vezes ele tem uma oficina mecânica, né? Então a gente compartilha ali de como que é lidar com o público, como que é lidar com as coisas e sempre acrescenta, tanto na minha vida quanto na do cliente. Então, enfim, cara, esse vídeo deve estar longo. Obrigado para você que acompanhou até aqui. Tamo junto, falou!